Surgiram notícias de que o Vasco segue interessado na contratação do zagueiro Alan Saldívia para a temporada de 2026. O Vasco esteve muito próximo de acertar a contratação desse zagueiro nessa última janela de transferências, mas em cima da hora acabou que as coisas não se concretizaram. Mas o Vasco e o técnico Fernando Diniz, segundo notícias, seguem interessados na contratação desse jogador visando a temporada de 2026, porque, segundo eles, o Fernando Diniz enxerga o Alan Saldívia como uma peça essencial no seu estilo de jogo. É um jogador que se encaixa com o time sair jogando desde lá de trás, construindo o jogo. Vem comigo que eu vou te mostrar como joga o Alan Saldívia agora. Vem! Alan Saldívia é um zagueiro uruguaio de 23 anos de idade, 1,80 m de altura, que chuta preferencialmente com a perna direita. Ele tá vivendo um período de lesões nesses últimos 12 meses que tem realmente atrapalhado bastante o rendimento dele dentro de campo. Ele era um dos zagueiros que mais tinha destaque no futebol chileno e era um zagueiro que até vira e mexe era cogitado como a grande joia da zaga para a seleção uruguaia. Mas ele acabou tendo bastante lesões e isso prejudicou um pouco a sua carreira, pelo menos nesse momento. Ele tem como pontos fortes os duelos no chão, pode jogar como zagueiro, pode até jogar como um lateral direito também pela qualidade técnica que ele tem. Um contraste pra gente analisar é que nessa temporada, 18 jogos dele, uma nota média de 6,98, tem aqui números muito interessantes de passes, geralmente ele acerta os passes curtos e longos, também tem um bom aproveitamento, não é um zagueiro que marcou gols, né, nesse último campeonato chileno, 4 jogos sem sofrer gols, um número aqui muito interessante de dribles certos, ele é um zagueiro que tem bastante qualidade para sair jogando desde lá de trás e também vai bem nos duelos vencidos, né, por baixo e até pelo alto, apesar de ser um zagueiro que tem somente 1,80 m de altura. Bolas recuperadas por jogo 4,8, cortes por jogo 3,9, desarmes por jogo 2,1, são números relativamente interessantes, mas na temporada de 2024 ele conseguiu ter mais regularidade jogando em alto nível, uma nota média de 7,16, números melhores. É assim que joga o zagueiro Alan Saldívia, atualmente jogador do Colo-Colo, que novamente está tendo seu nome ligado ao Vasco. O Vasco que precisa reforçar o seu sistema defensivo. Saldívia é um zagueiro de boa imposição física. Apesar de ter 1,80 m, ele consegue compensar com impulsão essas jogadas aéreas. É um zagueiro de bastante qualidade jogando por baixo. Geralmente ele constrói muito bem o jogo desde lá de trás. Às vezes até consegue já ligar passes direto que realmente vão deixar os seus companheiros no entrelinhas e em posições mais privilegiadas. E defendendo, ele é um zagueiro sério na maioria das vezes, zagueiro de uma boa velocidade, zagueiro que sabe o momento certo de dar o bote, sabe o momento certo de cercar a jogada, consegue cobrir boas linhas de passe, como foi nesse lance aqui. Mais uma vez se impondo aí no jogo aéreo, o Alan Saldívia, recuperando a posse de bola e fazendo passe que geralmente sai certo já para o seu companheiro. Talvez o maior destaque dele em relação a outros zagueiros é a qualidade realmente para construir por baixo. Ele constrói muito bem esse jogo. E até por isso tem esse comentário de que o Fernando Diniz enxerga ele como um jogador que se encaixa muito na sua filosofia. Um jogo mais por baixo, olha aí. Agora ele construindo o jogo. Boa bola, um bom lançamento dele, muita categoria para jogar e também eu falo sobre ele ter coragem, né, cara? Porque em vários momentos para você conseguir sair jogando da forma que ele sai, driblando, é arriscado. Você tem que ter coragem, tem que ter culhão para depois você segurar a pressão caso você erre. Mas no futebol eu sou muito um cara que concorda com essa filosofia. O jogador tem que ter coragem para jogar. E aí? A qualidade dele construindo lá de trás, esse drible dele característico, esse corte pra dentro. Quando o adversário vem pressionar ele, bate bem na bola também, constrói bem. É um zagueiro que tem margem para crescer ainda na carreira. Tem boa visão de jogo, tem qualidade para sair driblando de trás. E geralmente ele já quebra essa pressão mais encaixada do adversário por meio desse drible. Porque todo mundo tá encaixado no seu. Se você se desvencilhar desse jogador que está encaixado em você, tu vai abrir um espaço. Porque aí, logicamente, outro jogador vai ter que saltar em você. Vai deixar espaço, vai deixar outro jogador livre. Então essa é a importância do drible até na hora de você quebrar uma pressão do adversário. O Diniz no Fluminense, que deu muito certo com ele,
foi o Nino fazendo isso. Conseguia dar esse primeiro corte, driblava e muitas vezes já escapava até da pressão. Então é interessante esse tipo de zagueiro sim. Olha mais uma disputa aérea dele, tu vê que ele realmente compensa bem não ter tanta estatura, sendo um zagueiro que tem um bom tempo de bola e também ser um zagueiro que consegue sair do chão bastante. Essa questão da impulsão realmente diferenciado do Saldívar, por exemplo, como acontece com o Cuesta, né? Não é um zagueiro tão alto, mas ele salta bem. E aí, várias vezes ele consegue levar vantagem também por meio do posicionamento. Olha aí, tirando de cabeça, afastando. Vai no corpo do atacante, consegue recuperar bem essa posse de bola. Outro ponto muito forte dele são esses duelos no chão, esses duelos por baixo. Ele consegue muitas vezes levar vantagem. Ele tem um alto número de aproveitamento nos duelos no chão. Olha aí, mais uma vez, duelo no chão e ele consegue levar a melhor. Ele é um vencedor de duelos, principalmente no chão, mas vai bem também no jogo aéreo. Isso, claro, obviamente a gente pegando o Saldívar quando estava vivendo seu melhor momento na carreira, colocando na temporada passada, ele estava realmente jogando em altíssimo nível, estava muito difícil dos adversários passarem dele e também encontrarem ele nessa hora dele construir. Estava construindo muito bem o jogo desde lá de trás. E aí a gente precisa entrar num ponto de que o Vasco precisa contratar zagueiro para a temporada que vem. Porque hoje o Vasco provavelmente vai jogar com o Hugo Moura improvisado na zaga. Então não adianta só você ter 2 zagueiros bons. Você precisa ter pelo menos 3 zagueiros bons no seu elenco. Porque geralmente, se um for cumprir suspensão, alguém se machucar na zaga, ou também vai para a seleção, como tá acontecendo agora com o Cuesta, você já vai ter outro zagueiro para entrar ali e suprir a altura para você não ficar preocupado. Não ficar improvisando os jogadores. Se você quiser ter um elenco vitorioso, você precisa de profundidade de elenco. E de profundidade de elenco de qualidade. Eu acho o Saldívar um zagueiro barato e interessante, que não está só no radar do Vasco aqui no Brasil. Outros times do futebol brasileiro já demonstraram outrora também interesse nesse jogador. Se eu não me engano, o próprio Palmeiras, o Botafogo, até o Flamengo também já chegou a demonstrar interesse na contratação do Saldívar. E é isso, eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre ele. Zagueiro que constrói bem, vai bem nos duelos no chão, tem um bom passe também. E é isso, eu fico nessa abração do Francesco, análise e fui. Se ele realmente for contratado, aí eu vou trazer aquela análise toda completa tática pra vocês, mostrando explicadinho como ele joga. Fui!